Olá pessoal, vamos para a segunda parte do vídeo de reacting de uma petição inicial. Solta a vinheta. Mas antes de ir para o reacting, pessoal, vocês já sabem, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. A inscrição aqui no meu canal é muito importante para que meus vídeos sejam cada vez mais divulgados. Também já deixem o seu like, ativem o sininho de notificações. Assim, sempre quando eu colocar algum vídeo novo por aqui, vocês serão disso notificados. Vamos lá então para a petição inicial. Vocês se lembram, né? Que semana passada a gente já reagiu à parte do endereçamento, do preâmbulo e dos fatos. Hoje vamos para a parte do direito. Vamos lá então? Dos fundamentos jurídicos da relação de consumo. Trata-se de relação de consumo, haja vistas partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, previstos no Código de Defesa do Consumidor. Olha ali, ficou consumidor, consumidor. Nesses casos, sabe como é que eu faço, gente? Eu faço assim, ó, nos conceitos de fornecedor e consumidor. Seria nos conceitos de fornecedor e de consumidor, previstos no CDC, para não repetir ali a palavra consumidor. É uma boa técnica, hein? Aplicam-se, portanto, as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Na prestação de serviços, né? Artigo 2º, 3º e 14. Então, olha só como a gente se enrola, né? Então é artes. Quando eu li, eu pensei que fosse alguma coisa do tipo arte 2º, parágrafo 3º. Não, é artes. Faltou um S depois daquele T, então. Artes 2º, 3º e 14 do CDC. Do nexo causal, é comprovada nos autos a relação de causa e efeito entre o evento danoso, incêndio, que destruiu a moradia do autor, consubstanciado no laudo do perito, a má conservação da rede elétrica, além de um carro que fazia reparos na rede pública na hora do curto-circuito. Eu não entendi isso aí, gente. Está comprovada, né? Não é. Está comprovada nos autos a relação de causa e efeito entre o evento danoso, incêndio. Ali tem um travessão, depois tem um hífen. Tem que arrumar aquilo ali. Que destruiu a moradia do autor. Incêndio consubstanciado no laudo do perito. A má conservação da rede elétrica. Então, está comprovada a má conservação da rede elétrica? Está comprovado um carro que fazia reparos? Aquilo ali eu não entendi, gente. Não entendi essa parte. Tem que reescrever. 2.3. Da responsabilidade objetiva X da culpa em vigilando. É legal colocar versus, né? Da responsabilidade objetiva versus, né? Versus o itálico. Da culpa em vigilando. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede. Deixando de fazê-lo, responde pelos danos resultantes de sua omissão. Tá. Na espécie, as provas dos autos demonstram que o curto-circuito ocorrido na rede elétrica, em virtude da falta de manutenção, foi a causa do incêndio que destruiu o apartamento do autor. Eu achei interessante, né? Na espécie, as provas dos autos demonstram que o curto-circuito ocorrido na rede elétrica... Curto-circuito é só em rede elétrica, né, gente? Eu acho que sim, então tá redundante a lei. Foi a causa do incêndio que destruiu o apartamento do autor. Para tanto, segue entendimento do STF. Para tanto o quê? Gente, cuidado com esses elementos de coesão. Eles têm sentido. Para tanto... E segue o entendimento do STF? Eu não entendi a relação que tem. Relação semântica em se para tanto, segue o entendimento do STF. Né? Por exemplo, se fosse assim, ó. Na espécie, as provas dos autos... Tá falando de provas dos autos. Demonstram que o curto-circuito foi a causa do incêndio que destruiu o apartamento. Para tanto, segue... conclusão pericial, alguma coisa assim. Não segue um julgado do STF. Estão percebendo? Tem visto esse tipo de coisa inúmeras vezes em peças e é errado. Do dano material. Em nosso direito é certa e pacífica a tese de que quando alguém viola o interesse de outrem,
juridicamente protegido, fica obrigado a reparar o dano daí decorrente. Tá. E no caso particular, não, tire esse E. No caso particular, deve-se considerar que dano material foram todos... Que isso, gente? Deve-se considerar que dano material foram todos os bens que estavam dentro do apartamento e que foram danificados pelo incêndio. E o gasto suportado pelo autor para reformar o imóvel. Mal escrito esse parágrafo, né? Que dano material foram... Bom, aí já tem erro de concordância verbal, tá? Vamos seguir. O montante gasto com a obra e devidamente comprovado foi de R$ 24.601,36, valor que deve ser indenizado ao autor. Deveria desenvolver mais, né? Tá pouco fundamentada aí a peça. Bem pouco, né? Do dano moral em ré ipsa. O dano moral presumido, registre-se, é aquele que decorre da mera comprovação da prática de conduta que causou efeito danoso, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. Fala e fala a mesma coisa, né? O dano moral é aquele que decorre da mera comprovação da prática de conduta que causou efeito danoso. Tá. Sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos. Não. E é desnecessária a comprovação. Comprovação probatória? Não é a mesma coisa isso? E é desnecessária a comprovação do efetivo abalo moral. Ou assim, ó, efeito danoso, vírgula. Ou seja, é desnecessária a comprovação do efetivo abalo moral. Fechou. Ficaria bom, hein? Em síntese, quando se ingressa com uma ação indenizatória moral, gente, para dano moral é compensação, tá? Compensação por dano moral. Então, indenização não é legal não usar. Em síntese, quando se ingressa com uma ação indenizatória moral, a parte autora possui o ônus probatório mínimo à demonstração dos elementos existências, gente, do dano moral, quais sejam fato gerador de lesão subjetiva capaz de ocasionar dor / sofrimento indenizável. Gente, tá feio esse parágrafo aí. Não dá nem de arrumar. Em síntese, quando se ingressa com uma ação indenizatória moral, a parte autora possui o ônus probatório mínimo à demonstração, é crase ali, já não sei, dos elementos existências, do dano moral, ponto e vírgula, quais sejam, 2 pontos, não, né, gente? Vírgula, quais sejam, vírgula. Fato gerador de lesão subjetiva, aquele capaz de ocasionar dor / sofrimento indenizáveis, tá? Também não tá legal, não. Outro sim, quando se trata de dano presumido, dano em ré ipsa, um destes elementos é dispensado, pois é presumido como a própria denominação sugere. No dano em ré ipsa, basta a demonstração do fato gerador de lesão subjetiva, porque a dor, sofrimento indenizável é presumida. Gente, está repetido. A informação está repetida. Cuidado com isso, hein? Para quem está lendo, é um saco ler esse tipo de coisa. Está repetido e ainda está mal escrito ali, né? Dessa forma, nas situações em que há dano moral em ré ipsa, vírgula, basta a prova da situação fática, pois o dano é presumido, vem repetido de novo. Em caso, o dano moral se mostra induvidoso, pois o curto-circuito nas redes de distribuição de energia elétrica redes de distribuição atribuídas, ó, distribuição, atribuir, né? Tem o mesmo som. Pois o curto-circuito nas redes de distribuição de energia elétrica atribuídas ao imóvel do autor e os prejuízos daí decorrentes são evidentes. Ó, decorrente é evidente, não faz isso não. Sendo cabível a reparação pecuniária por danos morais. Ó, reparação pecuniária por danos morais está correto, gente. Tá? O que não pode é dizer indenização pecuniária.
ou compensação pecuniária, a gente já viu também que está correto, tá? Então, reparação pecuniária e compensação pecuniária vocês podem usar tranquilamente quando se referirem a dano moral. Sendo cabível a reparação pecuniária por danos morais, uma vez que os transtornos sofridos ultrapassam a seara de mero dissabor. Não, né? Tá errado, não é uma vez que os transtornos sofridos ultrapassam a seara de mero dissabor. Não. Aqui o dano moral, ele tá dizendo aqui que é em ré ipsa. Então não é o fato, bastou ali causar o prejuízo, que não há nem de se perquerir aqui se foi mero dissabor ou não, tá? Essa é a minha opinião. Então isso aí não tem nada a ver. Porque os danos não têm de ser comprovados, né? Eles são presumidos. Aliás, informação que o advogado aqui falou aqui, ó, 3.000 vezes na peça. Então, não dá. Esse argumento de que uma vez que os transtornos sofridos ultrapassam a seara de mero dissabor, até diverge de toda a argumentação jurídica usada aqui na peça, né? Sendo assim, não há como confundir, sendo assim, não há confundir a reparabilidade do dano material e do dano moral. Na primeira vírgula, busca-se a reposição do numerário que deu causa ao prejuízo sofrido, ao passo que, na segunda, a reparação se faz por meio de uma compensação ou reparação que satisfaça o autor pelo mal sofrido. Desnecessaríssimo esse parágrafo aí, né? Não tem, se vocês lerem bem, isso aí não tem sentido, né? Ó, começando pelo sendo assim. Não está concluindo o raciocínio no anterior. Está vindo com uma informação nova aí, né? Mais ou menos nova. Né? Não há confundir a reparabilidade do dano material e do dano moral. Na primeira, busca-se a reposição do numerário que deu causa ao prejuízo sofrido. Ao passo que na segunda, a reparação se faz por meio de uma compensação ou reparação que satisfaça o autor pelo mal sofrido. Uma coisa meio vaga, né? O autor pugna pela compensação por danos morais no valor de. Agora usou compensação. 15 mil reais, faltou desenvolver, né? Chega assim, tá relatando e chega do nada, pede 15 mil reais. Bom. Do pedido ante exposto, requer a Vossa Excelência, V e E maiúsculos. O que se segue? Eu botaria ante exposto, o autor requer. É autor, né? Isso. O autor requer a Vossa Excelência o que se segue. A citação da ré para apresentar contestação, tira aquele sua, dentro do prazo legal, sob pena de confissão e efeitos da revelia. 2. A condenação da ré ao pagamento de danos materiais no valor de tal. Aquela vírgula está separada do parêntese, né? E 3. A condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de 15 mil reais. Dá-se, falta um hífen ali, dá-se a causa, A com crase, dá hífen, C, A, crase. Causa o valor de, beleza, requer o autor, não, né, sem aquelas duas vírgulas aí, requer o autor a produção de todos os meios de provas admitidos, meios admitidos, gente. Requer o autor a produção de todos os meios de provas admitidos em direito, tá? Então, admitir ali tem que concordar com meios, não com provas, hein? Como eu tenho visto isso em peças jurídicas. Em especial, o depoimento pessoal das partes. O autor opta pela realização de audiência de conciliação, nos termos dos artes 319, 7, né? 7, e 334, ambos do CPC. Super desnecessário colocar esse ambos aí, ó, nos termos dos... Faltou um dos, né? Agora que eu vi. Um S ali do do. Nos termos dos artes 319, 7, e 334 do CPC. Sem vírgula, sem nada. Esse é aquele ambos, né, gente? É desnecessário aquele ambos ali. Também é outra coisa que eu tenho visto, ó, muitas vezes em peças jurídicas. Pede deferimento, Rio de Janeiro, tal. E foi isso, gente, né? No vídeo passado eu reagi à parte desta peça aqui, desta petição inicial, eu reagi ao endereçamento, ao preâmbulo e aos fatos, e hoje eu reagi, acabaram de ver, à parte do direito e à parte dos pedidos. A peça aí, em algumas partes, estava bem mal escrita, né? Essa é a verdade, mas, enfim,
Não estava horrorosa, assim, medonha, mas estava prolixa. Vocês sentiram, né? Tem de dar uma melhoradinha aí nessa peça, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se gostaram, deixem o like. E caso ainda não sejam inscritos no meu canal, se inscrevam no canal. Isso para mim é bastante importante. O meu trabalho fica cada vez mais conhecido. Ativem também o sininho de notificações, porque assim, sempre quando eu colocar algum vídeo novo por aqui, vocês serão notificados. E comentem aqui, deixem nos comentários que tipo de peça vocês querem me ver reagindo, tá bom? Vou ficando por aqui. Forte abraço e até mais.